O que é extensão universitária? A partir de 2023, o MEC exige que estudantes do ensino superior completem atividades de extensão. A resolução prevê a dedicação de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular para a extensão universitária. Por exemplo, se seu curso tem 3.400 horas, você precisa completar no mínimo 340 horas em atividades de extensão. Caso contrário, mesmo se aprovado em todas as disciplinas, você não receberá seu diploma. Como participar dos projetos? Nossa universidade oferece diversos projetos de extensão no Estudio. Acesse o menu lateral Extensão e inscreva-se. Você também pode contribuir com novos projetos. Acesse a aba Faça Parte e clique em Quero participar para enviar sua sugestão. Para mais informações sobre a exigência de extensão universitária, acesse nosso site dedicado a esclarecer todas as suas dúvidas. Boa noite, meus caros, caríssimas, futuros engenheiros e engenheiras de software. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de programação front-end. Deixa eu ver aqui quem está aqui no chat, para a gente dar boa noite. Cara, já tem bastante gente. Muito bom, pessoal. O professor já tinha entrado, Devil, Maria Fernanda. Galera, muito obrigado aí. Sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente chamar o professor Tiago, que hoje tem bastante coisa para a gente ver, eu vou passar uns recadinhos bem rápidos, tá bem? Então, pessoal, o que nós temos aqui hoje? Avisar para vocês, né? Atividade de estudos 1 e 2 e o mapa já foram lançados. Daqui a pouco eles lançam a atividade 3 também. Lembrando, né, temos bolsas parciais da Universidade do Atlântico, na Flórida, nos Estados Unidos. Então tem inscrição ainda, né, pessoal? Até o dia 31. Façam, vale a pena. Temos também a competição das codificadas, que já está rolando, né, pessoal? Já começou, mas não quer dizer nada. Pode entrar lá, fazer as inscrições e aproveitem também. E, além disso, nós temos, né, Bolsa do Santander, né, com apoio financeiro aí, né, razoável. Vale a pena, pessoal, vocês, né, participarem. Então, em resumo, é isso. Professor Tiago, seja muito bem-vindo, professor. Opa, boa noite, Emerson. Boa noite, pessoas. E aí, certo? Boa noite, professor. Tudo certo. Professor, vou deixá-lo à vontade. Beleza. Com a turma, se quiser subir a sua tela aí, fica à vontade. Ah, verdade, pô. Esqueci de compartilhar. Eu já compartilhar aqui já. Tranquilo. Compartilhar tela inteira. Qual que é? Isso, eu ainda dou boas-vindas aqui para o Everaldo também, a galera toda aí. Muito bom. Professor, dá licença. Galera, dá licença. Estarei nos bastidores. Qualquer coisa é só chamar. Beleza, valeu, Emerson. Fala, pessoal, boa noite. Vamos lá, então, para mais uma aula. Hoje vamos falar de assunto novo, vamos falar de JavaScript, né? Vamos para JavaScript, sair um pouco do HTML e CSS. Temos muita coisa para fazer, já vou passar aqui tudo. O professor deixou mais cedo aí o link no chat do repositório, é o mesmo das últimas aulas, tá? A gente tá trabalhando aqui no GitHub, tem a aula 4, eu já deixei os arquivos aqui. Basicamente, eu tô fazendo o mesmo projeto de aula a aula, então é uma sequência, tá? Vocês vão ver que tem tudo que a gente fez na última aula e só tem um detalhezinho a mais que eu já trouxe ele aqui pra gente ganhar tempo e poder focar na aula de hoje, que é em JavaScript e não em HTML e CSS. Obrigado de novo, né, dos comentários das últimas semanas aí, dos feedbacks. Então, se tiverem críticas, comentários, algumas coisas, qualquer coisa que vocês queiram falar no final, por favor, deixem aí. Semana passada ficou meio atropelado para eu dar o recado, mas hoje eu vou lembrar. Então vamos lá, gente, ó, o que é o grande foco nosso aqui hoje? Na semana passada, a gente estava construindo uma página, entendendo o que era HTML, o que era CSS, como é que a gente estruturava, a gente viu Flexbox, posicionamento, e a gente chegou até esse ponto aqui. Então, eu tinha header
um main, os conteúdos, a gente fez os projetinhos aqui e parou nessa parte, né? O que eu adicionei de novo, na verdade, nem tá aqui, mas eu vou adicionar ali, é um formulário, tá? Ele não tá aparecendo aqui porque ele tá oculto, mas eu vou adicionar um formulário aqui para quando eu clicar em enviar mensagem, esse formulário abrir e ele puder ser preenchido. E eu vou usar JavaScript para fazer toda essa interação. De forma geral, quando a gente pega qualquer tipo de conteúdo, mesmo os muito antigos aí de 20 anos atrás, sempre foi dito o seguinte, ó, para você trabalhar com web, para você trabalhar com desenvolvimento em geral, você precisa saber 3 coisas, né? Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui, ela tá meio pequena. Deixa eu pegar o outro aqui. Aí. Então você precisa saber HTML, você precisa saber CSS e obrigatoriamente você precisa saber JavaScript, tá? Então essa aqui é a trinca, esse aqui, né, são as 3 coisas aí que a gente precisa obrigatoriamente saber para poder trabalhar com desenvolvimento web, tá? HTML e CSS a gente já viu, estrutura, estilização, a gente vai ver agora a parte de a palavra animação não é o mais correto aqui, tá? É interatividade, a parte de manipulação, tá? Então o JavaScript vai ser a primeira linguagem de programação de fato que a gente vai ver aqui. Está entre as linguagens mais acessadas a nível mundo nas últimas X3 décadas aí, talvez, né? Mas com certeza na última década é uma das linguagens que mais despontou, que mais abriu vagas no mercado e que mais trouxe oportunidade aqui para a gente. Então, o JavaScript, mais do que nunca, é uma linguagem forte e é por isso que a gente está vendo ela aqui hoje, tá? Não tem como trabalhar com web, não tem como fazer um site, uma aplicação e nem aplicativo sem JavaScript, tá? Tô falando isso porque hoje em dia dá para trabalhar dentro da web, né, para criar aplicações para celular. Mas JavaScript é essencial, é ele que de fato vai deixar as nossas páginas dinâmicas, vai deixar a gente ter interações, clicar em elementos, arrastar, digitar e por aí vai. O que a gente viu até agora é o que a gente chama da parte totalmente estática, paradona, né? A partir de agora a gente começa a ver um pouco além, tá? Não chega necessariamente em ser totalmente dinâmico, porque a gente não vai ter conexão com banco de dados, mas é muito próximo de, beleza? A primeira coisa que eu preparei aqui para vocês, depois na pastinha de imagens, é um infográfico, que eu vou dar um zoom nele aqui, que é para explicar um dos conceitos mais importantes de hoje, tá? Que é o DOM, né? Não sei se alguém já estudou isso antes, vai colocando no chat enquanto eu vou explicando aí, mas é o DOM, tá? O Document Object Model, tá? Então eu preparei aqui 5 passos para explicar sobre isso. E por que a gente precisa saber dele, tá? Mas olha só o cenário. Você tá lá e você digita www. qualquer site, tá? O navegador, ele faz a requisição ao servidor. Que servidor? Não sei. Onde está essa página que você tentou acessar. Unicesumar, não sei onde está o servidor, mas o seu navegador foi lá, encontrou esse lugar e fez a requisição, fez o pedido. O servidor do lado de lá, ele envia o HTML, envia o código, né? Ele cospe o HTML, retorna o HTML, né? O navegador, ele vai receber esse código. Ele baixa, ele faz o download do código e começa a interpretar ele, né? A partir desse momento, o seu HTML, ele vai para a memória RAM, vai para a memória do navegador. E ali na memória do navegador, ele ganha esse nome de DOM, tá? Normalmente ele é representado por essa estrutura de árvore, que você tem um nó central e as derivações, que são os raminhos, né? São os gravetos ali, são as outras partes do tronco que acabam crescendo. É por isso que a gente tem essa analogia aqui da árvore. E em muitos lugares vocês vão ver a palavra árvore mesmo quando eu estiver procurando sobre o DOM aqui no HTML, tá? E aí, depois disso, né, depois que houve aqui a criação em si do DOM ali na página, né, é que a sua página de fato é renderizada, ela aparece na tela de quem está acessando, né? O navegador usa o DOM, usa o CSS, faz os cálculos ali de layout, faz ele aparecer da forma que você desenvolveu e
as interações que são feitas com o JavaScript começam a funcionar. Os eventos de clique, os eventos de digitação, os eventos de arrastar, eles começam a funcionar, tá? Então, o DOM, de forma geral, coloquei aqui embaixo resumidinho, ó, ele permite que o JavaScript, que a linguagem, consiga alterar o que você está vendo na tela. Então, é só porque existe isso no seu browser, no seu navegador, que é o DOM, é que você consegue manipular, que você consegue clicar em um botão e o texto dele muda, que você consegue digitar alguma coisa, clicar em enviar e a tela muda, né? Então, ou mesmo comportamentos gerais de animação, qualquer coisa que você queira colocar, interação e animação que você queira colocar, só vai ser possível por causa do DOM e por causa do JavaScript, tá? Então, assim, esse é o primeiro conceito que é extremamente importante que a gente entenda. Se eu for demonstrar isso de uma forma bem, assim, simplista, ó, abrir a página minha aqui, abrir com o Live Server, né, tá rodando. Eu ou dou um botão direito em inspecionar, ou dou um F12, um Ctrl F12, não sei o que você usa de atalho aí, ele vai abrir essa parte, né? Você vai procurar aqui, ó, console, e aí ele vai aparecer esse console, todo navegador tem um console, né? Dá para você digitar nele aqui. Lembra? DOM, né? Document, o D é de document. Se eu vier aqui e colocar um document, vejam que a tela fica azul, né? O que isso quer dizer? Que está selecionado, tá? Então, existe um objeto chamado document no seu navegador, que representa meio que toda a página. E a partir dele, você consegue manipular, pegar o elemento que você quiser, o título, a imagem, a letrinha específica ali, você consegue manipular 100% depois que ela foi carregada, tá? Então, isso aqui é o DOM. Se eu der um console.log, console é um comandinho, tá? Para exibir algo. Então eu posso dar um console.log e uma variável, console.log e um texto, e ele vai me exibir. Se eu tentar exibir o que tem dentro desse objeto document, vocês vão ver que aqui faz sentido aquela questão da árvore, porque eu consigo ir expandindo. Eu tenho, então, dentro do document, olha, o código, o HTML que a gente criou. Dentro do body, né, como eu falei nas últimas aulas, é onde está todo o conteúdo visível. Se eu vier no body, ó, eu consigo passar o mouse e na tela vai sendo destacado os elementos. Então, o DOM está sendo representado aqui, tá? Nesse momento, isso aqui está carregado na memória e eu consigo manipular, né? Via JavaScript, eu consigo lá e alterar tudo. Direcionamento, exibir, ocultar, tamanho, cor, eu consigo alterar qualquer coisa, tá? Então, isso aqui são os nós que a gente chama, né? Então a gente consegue ir expandindo e vendo, a gente consegue inclusive ir dando console.log à frente, eu consigo ir dentro do document, eu acesso tal propriedade, dentro dessa propriedade outra propriedade, aí eu vou navegando para poder fazer essa manipulação, tá? Então vocês podem fazer tudo que a gente vai testar em JavaScript direto no browser, tá? No navegador aqui. No VS Code, ok, dá para fazer, mas você vai ter que fazer isso, ó, igual eu estou fazendo aqui. Você vai ter que pegar o VS Code, você vai ter que ter ali o seu index, tá? E você vai ter que ter um arquivinho. Eu vou até apagar ele e criar junto aqui para mostrar, ó. Você vai ter que ter um arquivinho, vai criar um arquivo aqui na pasta, vai chamar ele de script.js, tá? Então a extensão dele é JS. E a gente vai ter que linkar ele, o HTML vai ter que se comunicar com ele para aquilo que a gente fazer aqui no script ser refletido lá no HTML, tá? Como é que faz isso? A gente vem aqui no index, tem duas opções, você declara lá em cima ou lá embaixo. No nosso caso, eu vou declarar bem no final aqui, ó, no final do arquivo, antes de fechar o corpo, antes do body. Então eu venho aqui e escrevo script, e aí eu linko aqui o meu script, ó, script.js. Pronto. A melhor forma de fazer é essa aqui, tá? Coloca no final do arquivo mesmo, que você não vai ter dor de cabeça. Nesse momento, o script já está vinculado. Quando o meu site for carregado, tudo que tiver dentro do arquivo já vai aparecer na tela. Por exemplo, ó, se eu vier aqui no script e colocar console.log olá mundo, eu espero que no momento que eu rodar esse index, que você não roda o JavaScript direto aqui, tá? No momento que você rodar o index,
o HTML seu, lá no console do navegador já vai ter que estar escrito Olá Mundo, tá? Então, vou fazer um teste, né? Vou abrir ele aqui. Vou inspecionar, vou lá no console. E, ó, o Olá Mundo vem aqui, certo? Então, isso quer dizer que está funcionando. Então, eu consigo fazer tudo que eu vou fazer a partir de agora direto no VS Code, só que para testar eu tenho que ficar vindo aqui no navegador. Eu tenho que encaixar isso aí de uma forma que fique bom para mim, e tudo que eu for fazendo e salvando, ele vai aparecendo aqui para eu poder ir testando, tá? Ou, para essa primeira parte da aula, se você quiser vir aqui e digitar direto no console, também funciona, tá? Então tem as duas formas de trabalhar, beleza? Então, primeira configuração do dia é linkar o HTML com o JavaScript e verificar se ele está funcionando com o console.log. Num cenário um pouco mais avançado, o que eu faria, o que todos, na verdade, deveriam fazer aqui era ter o Node instalado, mas acredito que vocês vão ver isso bem mais para frente, na máquina, né? Você instalar o Node na máquina, porque ele consegue rodar JavaScript fora do browser. Você consegue rodar JavaScript na máquina. Porque JavaScript é uma linguagem que nasceu para rodar no navegador. Ela só existe no navegador. Quando viram que ela era super interessante para criar vários tipos de aplicação, deram um jeito de trazer isso para o seu computador, para ele poder rodar local. Aí o Node é uma das aplicações que tem essa capacidade de fazer rodar JavaScript fora do browser, tá? Então, se vocês tivessem instalado na máquina, a gente poderia rodar isso aqui direto na máquina de outra forma, tá? Mas, enfim, não vem ao caso por enquanto. Posso usar jQuery? Cara, você pode usar jQuery, quem perguntou. A questão é, jQuery perdeu muito espaço no mercado, tá? Então, por isso que eu nem vou falar de jQuery aqui. jQuery não é mais usado há alguns anos, tá? Mas sim, você pode usar. Ainda tem muita aplicação legada, ou seja, aplicação mais antiga que está rodando com jQuery. Na época onde o jQuery fez muito sucesso, sei lá, mais de 10 anos atrás, era porque o JavaScript não tinha passado pela grande atualização do ECMAScript 6 na época. Mas isso, de novo, faz uma década, né? Então, jQuery fazia muito sentido, hoje em dia não faz mais sentido. Só que é importante entender que jQuery, isso aqui, ó, jQuery, é uma biblioteca, alguns chamam de framework, mas é uma biblioteca feita em JavaScript. A linguagem continua sendo JavaScript. No final, tudo é JavaScript, tá? Então, importante ter essa diferença. Professor, pode entrar rapidinho, vamos puxar o link do Git? Do Git. É só ir no link, né, que o professor colocou no chat agora há pouco. O professor Emerson colocou. E aqui no GitHub você tem tem algumas formas de fazer, né? Assim, o que eu recomendo é que você baixe tudo aqui, ó. Você tem aqui nesse botãozinho verde, vai aparecer aqui, ó, download como zip, aí você consegue abrir, aí você vai ter acesso a tudo, tá? Ou se você quiser pegar direto da aula 4, você também consegue ir lá e baixar ele, tá? Mas é mais fácil você vir aqui nessa primeira etapa, se você não conhece Git, né? Você não clonou nem nada do tipo. Se quiser só fazer download, clique em download zip, e aí você descompacta e abre a pastinha da aula 4, tá? É a forma mais simples de você fazer isso, beleza? Não sei se teve mais algum comentário. Não, beleza. Tá. Então vamos lá. Show. Então, assim, explicado aqui que a gente vai trabalhar com JavaScript e que existe um negócio, é muito feio, né? Mas que existe uma estrutura de objetos no navegador, independente de qual seja, e essa estrutura é chamada de DOM, e é ele que permite que a gente consiga manipular qualquer coisa na tela através do JavaScript. A gente começa a parte inicial, tá? Que inclusive podia ser uma aula de lógica isso aqui. De novo, ó, se você quiser escrever o que eu vou fazer aqui no seu console, você pode. Se você quiser escrever aqui no VS Code, você pode, mas você tem que ter feito esse link que eu comentei com vocês, de adicionar o script no final do index, tá? E existe uma terceira opção que eu vou usar nesse começo aqui, porque vai ser mais fácil de vocês verem o resultado, tá? Mas, de novo, 100% pode ser feito aqui, direto no seu console. Eu vou usar um cara chamado Run.js.
Tem o site, tem a aplicação, você pode baixar, tá? Por que é legal o Run.js? Porque eu consigo fazer vocês verem o resultado sem eu executar nada. Por exemplo, ó, console.log. Eu vou ter que vir aqui e vou escrever de novo lá, ó, olá mundo. Do lado direito da minha tela, já vai aparecer o resultado que apareceria lá no console do navegador, tá? Então esse aqui é muito bom para aprender, você não desenvolve nada aqui, é só para aprender e treinar a sintaxe, a forma de escrever, beleza? Se eu tivesse que fazer isso aqui, olha só, eu teria que vir, escrever, salvar, ir lá no meu navegador e ver se está funcionando. Dar um F5 lá para ver se está funcionando, tá? Então é por isso que eu vou fazer nesse comecinho de aula aqui. A primeira coisa que a gente tem que aprender, além do console log, obviamente, são as variáveis, tá? Então, não sei se vocês tiveram aula já sobre lógica de programação, coloca no chat aí se vocês já tiveram programação em algoritmo ou lógica de programação. Assim eu sei se eu posso ir muito rápido ou se eu tenho que pegar os detalhes. Mas a primeira coisa é variável, tá? Tem 3 formas de declarar variável em JavaScript, a gente não usa uma delas. A gente normalmente vai usar só 2, tá? Mas existe o var, tá? E aí você põe a variável. Você tem o let, e aí você põe a variável. E você tem o const, e aí você põe a variável. E aí vocês estão colocando para mim no chat que vocês já tiveram essa aula, muito bem. Então, ótimo. Eu uso o Front Editor. Boa, Will, recomendei o Front Editor, você vai conseguir usar para isso que a gente está fazendo, você vai conseguir usar ainda assim. Então, pode ser. Vai funcionar. Então, ó, eu tenho 3 formas de declarar a variável, né? Então, var, let, const, lembrando, variável não pode ter nome reservado, ou seja, eu não posso chamar a variável de var, eu não posso chamar a variável de let, eu não posso chamar a variável de const, porque são nomes reservados. Eu não posso ter 2 variáveis com o mesmo nome também. Por isso que tá cheio de errinho aqui, beleza? Mas calma aí. Inclusive, do lado direito, a gente tem que aprende muito inglês aqui, né? Ele tá avisando, cara, ó, erro de sintaxe. Cara, variável has already been declared. Tipo, a variável já foi declarada, meu. Você não pode fazer várias variáveis com o mesmo nome. É isso que ele tá avisando. A gente não usa var jamais na vida, porque var, pô, é muito antigo e ele tem um escopo global. Ou seja, se tiver um arquivo com 2.000 linhas, a variável declarada lá em cima, ela tem vida nessas 2.000 linhas, tá? Então ela é uma variável global, por assim dizer. A gente não usa, tá? Não usa. Então, vou até tirar daqui. Para criar variável, você vai criar de 2 formas. E aqui é diferente de outras linguagens, tá? Se você aprendeu C, C++, Java, você sabe que lá existe variável e constante, tá? Ou seja, um valor que pode ser alterado a qualquer momento e um valor que é fixo. No JavaScript, meio que tudo é variável, só que aquela variável que não pode ser alterada, você declara ela como const. É meio confuso, mas é assim. Você tem 2 tipos de variável em JavaScript. Você pode declarar, 2 tipos não, desculpa, 2 formas de declarar. Let, que é a variável tradicional, é um valor reservado na memória que você pode usar para qualquer coisa. E você tem as consts, que são aquelas variáveis que você sabe que elas não vão ser alteradas. Por exemplo, cara, nome. Pensa assim, ó, uma variável bem simples, ó, nome. E aí, você tem aqui, ó, nome Thiago Oliveira. Aí eu pergunto para vocês, pensa em qualquer sistema que utiliza o seu nome, o sistema do banco, o Facebook, o Instagram, qualquer coisa que usa o seu nome. E pensa, você fica trocando o nome toda hora? Tipo, você entrou no negócio ali, você entrou no sistema. Faz algum sentido você ficar trocando? Existe a opção de trocar, mas você troca uma vez e ele, beleza. Não é um negócio que você precisa ficar trocando a cada 5 minutos, certo? Então, o nome é uma constante no final das contas. Ah, mas eu mudei de nome, eu chamava Thiago, agora chamo João. Ok, você vai fazer isso uma vez na vida. E isso aqui não é a cada 5 minutos. Então, isso aqui, normalmente em JavaScript, a gente declara como constante, tá? Agora, por exemplo, eu tenho uma outra variável aqui que ela sim sofre alteração, né? Então, imagina que é uma variável que calcula um desconto, é uma variável que ela guarda um valor e ela é usada no meio de um sistema. Então, pô, se ela tem essa questão de ser alterada, ou total da compra, cara, se essa variável
ela vai ser alterada ao longo do processo. Quando eu passei a Coca-Cola, ela tem o valor de 5. Quando eu passei a Ruffles, ela foi para 15. Isso aqui não pode ser constante, isso aqui é variável, porque o valor vai ser alterado em tempo de processamento, durante a execução do código, tá? Então, basicamente isso aqui que vocês têm que entender. Quando que você usa const, cara, na maior parte das situações, porque os valores, em geral, eles não precisam ser alterados mesmo. Quando que você usa let, no meio de continha, no meio de lógica que você coloca que é alterada no meio do desenvolvimento. Beleza? O pessoal falou no chat aí, a variável é imutável. Isso. Há controvérsias aqui, mas sim, é a mesma ideia do imutável, né? Que você não vai alterar, apesar que você pode alterar, tá? Então, assim, eu não posso ficar trocando em tempo de processamento, mas em algum momento eu posso ir lá e substituir o conteúdo dela, tá? Então, vocês vão ver que muita coisa eu vou criar como const, tá? Mas depois eu posso criar uma função que substitui isso aqui. Porque se eu tentar vir aqui, ó, nome é igual, não é mais Thiago, agora é Emerson, vocês vão ver que, deixa eu tirar essa aqui para ela não reclamar, ela vai falar assim, cara, eu não posso trocar o nome aqui, ó, porque é uma constante. Ele avisa, tá? Mas o JavaScript vai ter uma situation onde sim é possível trocar, tá? Mesmo declarando como constante, mas é outra situação. Enfim, é isso que vocês precisam entender. A gente tem as constantes, a gente tem as lets aqui, tá? Quais tipos a gente tem, né? Então, primeira coisa, para poder ver o tipo ou para poder saber o tipo, você tem que saber o que você está lidando. Pô, você está trabalhando com texto, a gente chama de string, né? Se eu vier aqui, ó, e jogar um type of e colocar o nome da variável, vocês vão perceber que ele fala, ó, string, tá? Isso aqui no navegador não vai funcionar, você vai ter que dar um console.log, você tem que fazer assim, ó, console.log, e aí ele funciona, tá? Quer ver? Se eu copiar isso aqui e jogar no navegador... Opa, que nome não existe aqui, né? Deixa eu declarar o nome aqui antes. Const nome igual a Thiago. E aí eu venho aqui e coloco type of, ele vai falar que é string, beleza? Então, de novo, o software que eu estou usando aqui para facilitar o aprendizado, ele já vai mostrando na frente. Ah, beleza. E o total da compra, que tipo que ele é? Então, se eu colocar aqui, ó, type of total da compra, ele vai falar que é do tipo number. Opa, então isso quer dizer que no JavaScript a gente tem as variáveis de uma forma dinâmica, eu não preciso declarar qual é o tipo, tá? Ele consegue assumir sozinho de acordo com o valor. Eu tenho números, números gerais, tá? Tanto números inteiros quanto números decimais. Eu tenho texto, que a gente chama de string, tá? E existe também os booleanos, né? Por exemplo, eu tenho const aqui, ó. Imagina que eu tenho uma variável que ela verifica se o aluno ele está ativo, né? Um aluno matriculado, é um aluno que está vivo, né? É um aluno que é frequente ali. Então, eu posso ter uma variável que normalmente a gente cria ela, por exemplo, assim, ó, imagina assim, é ativo, né? Está ativo. Então, imagina que eu faço assim. Então, eu posso trabalhar com true ou false, né? Que a gente chama de boolean. Se eu vier aqui e testar qual que é o tipo desse cara, ele é boolean, tá? Então, resumindo, a gente tem, no mínimo do mínimo, essas 3 categorias de variável, né? Então, a gente tem as variáveis do tipo string, as variáveis do tipo número, as variáveis booleanas, que a gente vai usar muito aqui no JavaScript como expressão, tá? Então, esses aqui são os principais tipos. O console.log, igual eu falei, ele vai exibir aqui na frente, tá? E eu posso dar o console.log também na própria variável. Ó, se eu vier aqui e colocar nome, ela vai aparecer aqui. Qual é o conteúdo de nome? Thiago. Beleza. Uma coisa para quem está começando, que confunde muito, é assim, cara, o que é nome? Será que o certo não era colocar Thiago aqui? Não, né? Porque Thiago sou eu. O Emerson chama Emerson. Então, a variável, ela é um nome genérico que você coloca que vai receber um valor. E esse valor, você não sabe nunca qual que é. Ele pode receber um valor vindo de um formulário, ele pode receber um valor vindo de outro sistema. Então, as variáveis, elas não têm nomes específicos para a situação, elas têm nomes genéricos. É o nome do aluno, é o total da compra,
é o is active, é o professor, por exemplo, nome, Thiago Oliveira. Aí aqui, ó, eu tenho um outro campo lá que pergunta se is teacher, né? É professor. E aí eu posso colocar como true ou false, né? Então, booleano também. Então eu posso vir aqui e eu posso exibir o conteúdo dessa variável de forma bruta. Se eu chamar só o nome, vai de forma bruta. Se eu vier aqui e colocar uma aspas e um maisinho, eu consigo misturar a string junto com o conteúdo da variável, né? Então eu tenho aqui ó, o nome, que é uma string, e o conteúdo da variável. Isso aqui é a tal da concatenação, né? Você está juntando dois valores diferentes, né? A variável e a string. E eu posso colocar um mais aqui no final também e colocar uma outra string, colocar uma outra variável e colocar o que eu quiser aqui na frente, tá? O que eu quiser. E aí você vai ver que ele vai aparecer aqui na frente da string. Beleza? Então, essa é a primeira forma de concatenar que a gente tem, né? De jogar aqui. Ou se eu quero só verificar o valor rapidinho, faz igual eu fiz antes. Só coloca direto a variável em si ali. E aí você já vai ver qual que é o valor dela. Você pode colocar, igual eu tinha falado, vírgula, né? Aqui. E pode também colocar qualquer outra variável. Por exemplo, is teacher. Tá vendo? Ele aparece aqui o valor falso. Normalmente, para você validar uma coisa, para você debugar um código. Certo? Deixa eu ver o que tem no chat aí. Conste a variável, só que imutável, entendi. Prof, como deixa esse negócio do lado? Cara, isso aqui você não deixa. Isso aqui é porque eu estou usando dessa forma só para explicar. O que você vai fazer é escrever aqui no seu console, tá? E aí, conforme você vai escrevendo aqui, ó, const name igual a tararã, const alguma coisa, e aí você vai testando, tá? É porque eu ainda não entrei no exemplo, só estou explicando os conceitos básicos. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Variável, essas coisas vocês já sabiam, não sabiam? Vai jogando no chat aí para mim. Tá muito confuso, tá claro? Deu para entender que a gente tem 3 tipos, né? Então, ó, 3 tipos primitivos, né? 3 tipos básicos: string, number e boolean. Tudo que eu for falando, eu vou escrevendo aqui, depois eu jogo lá no código final, tá? Pode fazer direto do VS Code, sim, o Devil, JG Devil. Você pode fazer no VS Code desde que você tenha linkado o arquivo. Só que aí você não vai conseguir fazer do lado igual eu estou fazendo. Você vai ter que ir no browser e fazer lá. Então você tem que fazer aqui, salvar e vai ver no browser. Por isso que nessa parte inicial, eu recomendo que você faça direto no browser, tá? Abre o navegador, pode ser esse vídeo do YouTube mesmo, dá um console, botão direito inspecionar e faz nele aqui, tá? Isso aqui que eu estou usando se chama Run.js. Se você quiser usar, é uma aplicaçãozinha, tem um site também, mas eu já vou sair dela, tá? Só a Let que não. Professor, ali no console log apenas usar aspas simples? Excelente pergunta, Meu Deus, Tom. Eu usei aspas simples, isso aqui é convenção, isso aqui depende de quem está fazendo, depende da empresa que está trabalhando, depende do padrão que o seu time definiu. Via de regra, cara, vai ser aspas simples, tá? A não ser quando você estiver usando interpolação, que é template literals, que você vai usar dentro de crase, que eu vou explicar daqui a pouco. Aí lá dentro, para misturar, você vai usar aspas dupla. Na real, tudo vai funcionar, tá? Sendo bem sincero, aspas simples e aspas dupla, por enquanto, não vai ter diferença nenhuma, tá? O processamento de uma é diferente do outro. Não é. Isso aqui é convenção, é padronização de código. Então, se vocês quiserem escrever em aspas dupla, não tem diferença nenhuma. Muito bem. Para que serve o boolean? O boolean é para representar valores verdadeiros e falsos. Por exemplo, a luz está ligada ou desligada. Eu quero criar uma automação, eu quero validar. Como é que eu sei que ela está ligada? Eu vou escrever ligada? Não, eu vou representar com true ou false. Então, o tipo booleano você vai usar sempre que você tiver apenas 2 caminhos. É aluno ou professor? Então, eu posso verificar. Is teacher true? Is teacher false? Ué, se ele não é professor, ele só pode ser aluno, né? Aquele usuário está ativo na chamada? Se ele não está ativo, ele está inativo. Então, o boolean, ele é uma forma de você controlar a execução.
você sempre vai usar ele quando você tiver essa dúvida se é um valor ou outro. A partir do momento que você tem 3 opções, aí você não vai mais usar o boolean, tá? É verdadeiro e falso interruptor. Beleza? O let é para criar variável. Se você quiser usar let para tudo, você pode também, não tem problema por enquanto, tá? Ok. Acho que não teve mais nenhuma dúvida aí. Mas vai colocando que eu vou respondendo. Segunda parte que eu tenho que falar aqui é sobre a questão dos objetos, tá? Em JavaScript tudo é objeto. Objeto é uma representação, é uma forma de agrupar dados. Mas basicamente tudo no JavaScript é objeto, tá? Tudo o JavaScript considera como objeto. Em geral, nas outras linguagens, vocês vão ver objetos como sendo estruturas que ficam entre chaves, tá? Então, aqui é um objeto, é o que está dentro da chave. Igual o tal do JSON, né? JavaScript Object Notation. O que é isso? Cara, é um objeto JavaScript. O que é isso? É uma variável que os dados estão dentro de chaves. Aqui, por exemplo, eu tenho nome, depois eu tenho uma outra variável total da compra, outra variável teacher. Tudo separado. Se eu quero representar agora um aluno, um professor e todos os vários dados dele, eu não vou fazer várias variáveis. Eu vou criar um objeto para representar isso. Como assim? Ó, vamos lá então para objetos, tá? A gente faz assim, ó, const, normalmente faz com const, beleza? E eu tenho aqui, ó, o aluno 1. Não sei que nome que é esse aqui, eu vou pôr aluno 1. Esse aluno 1, ele vai ser representado por um objeto. O objeto, ele tá dentro das chaves e ele tem uma característica muito interessante, ele é nomeado, ele tem sempre um conjuntinho, um parzinho, onde você tem uma chave e um valor. Essa chave que eu tô falando não é essa, tá? A chave é a key aqui. É key aqui, é key, né? No inglês ali. É literalmente a chave, é a identificação, é o nome que você dá para identificar o que é aquele valor. Porque se eu vier aqui e colocar isso aqui só, você até consegue entender que isso aqui é um nome. Mas depois, se eu vier aqui e colocar uma outra estrutura qualquer aqui, ó, colocar aqui, ó, Espírito Santo do Pinhal, cara, você não faz ideia do que é isso aqui. Será que é o nome da cidade? Será que é Espírito Santo, o estado? O que é isso aqui? Eu não sei. Então, o objeto, ele sempre vai ter a identificação. Por exemplo, nome, Thiago. Ok. O que mais? O Thiago tem um cargo. Qual que é o cargo do Thiago? O Thiago é analista de sistema. Beleza. O que mais que o Thiago tem aqui de interessante que eu preciso guardar dele? Aquilo que eu falei, né? Pô, ele é um aluno ativo, is active, né? Sim, é um aluno que tá matriculado ali. Beleza? Aí um último aqui, ó. Quais as skills do Thiago, ou quais competências, ou quais disciplinas ele já fez, né? O Thiago já fez HTML. É meio estranho ficar falando na terceira pessoa, né? Fez CSS e agora tá fazendo JavaScript. São as skills adquiridas aqui, tá? Aqui percebam que eu já usei uma outra estrutura, né? Alguém sabe como é que é o nome desse negócio quando você usa colchete? Alguém sabe? Esperar no chat aí. Quando você usa esse colchete, qual que é o nome dessa estrutura? Estrutura. E aí? Array, diz o Diego. Isso aí. Array, lista, né? É o mesmo princípio de quem gosta muito de matemática e você tem lá um vetor, né? Uma matriz. É a mesma ideia que você ter diversos elementos agrupados ali. Muito bem. Então aqui eu tenho um array, ó. Então dentro do objeto eu posso também ter um array. Eu não tinha colocado aqui em cima, né? Então eu posso colocar o quarto tipo como uma estrutura chamada array, de certa forma, tá? Diferente do objeto, ele não tem a chave, né? Ele não sabe. Eu não sei o que é esse HTML, né? Eu sei que ele faz parte das skills. O que ele vai ter aqui é só posicionamento, tá? Então isso aqui é um objeto, e aí dessa forma eu teria um objetinho desse aqui que representaria cada um dos alunos, tá? Em vez de ter 4 variáveis por pessoa, eu tenho um objeto com as 4 variáveis ali dentro. Como é que a gente chama isso aqui? A gente chama então de objeto aluno 1. Você tem as propriedades, quando você passa o mouse ele fala, ó, property. Então você tem as propriedades do objeto e os valores, né? Então as chaves e os valores, tá?
Então, isso aqui é a estrutura básica de objeto. Pô, como é que eu faço para exibir esse objeto? Você pode dar um console log nele, se você quiser. Console.log e você acessa o aluno 1 por inteiro. Quando você acessar o aluno 1 aqui, ó, ele vai estar aparecendo na parte de baixo aqui da tela, ó. Então, ele tem lá nome, cargo, isActive e skill. Pô, como é que eu faço para acessar uma propriedade? Eu uso o ponto final. Então, aluno 1, ponto. Quais propriedades tem disponíveis? As 4 que eu criei. Então, se eu vier aqui, ó, nome, o que vai acontecer? Ele vai mostrar só Thiago. Se eu vier aqui e colocar skills, ele vai mostrar o array com os 3 valores. Se eu colocar o cargo, ele vai mostrar o cargo. Então, eu consigo acessar as propriedades através do pontinho final. Show? E eu consigo ir além e, por exemplo, imagina que eu quero pegar só a primeira skill dessa pessoa. Então, eu venho aqui, acesso skills. Skills traz tudo, ó. Trouxe tudo. Eu quero só a primeira. Para eu acessar um array, eu coloco o colchete e eu coloco o índice, ou seja, qual que é o valor que eu quero? O primeiro, ele sempre é representado por 0. Então, quando você vê o colchete 0, você quer o primeiro elemento. Então, olha só, ele vai mostrar que o primeiro elemento é o HTML. Se eu colocar 1, vai ser CSS. Se eu colocar 2, vai ser JavaScript. Beleza? Então, essa é uma forma de você navegar, acessar cada índice, cada endereço dos arrays. Resumo, ó, porque é bastante informação. Para acessar as propriedades de um objeto, você usa o ponto, né? Aí o professor colocou o grandão. Para acessar as propriedades não, né? Para acessar os índices de um array, você usa colchete e o índice, né? Então, opa, você usa o colchete e o índice. E, de novo, índice, ele é o número, tá? Então, pô, eu tenho 3 elementos, o primeiro índice é 0, o segundo índice é 1 e o terceiro índice é 2. Beleza? Então, já sabemos como acessar o objeto, já sabemos como acessar as propriedades. Última coisa para eu ir para o código mais legal lá, tá? Funções, tá? Então, a gente vai trabalhar com JavaScript em geral, né? Nos últimos tempos, ele tem trabalhado com um paradigma chamado de programação funcional. Ele se baseia no princípio de funções, de você criar pequenos agrupamentos de código com suas responsabilidades, tornando isso mais fácil. Em vez de eu fazer um código gigante com 500 linhas e tá tudo misturado ali por meio, eu faço pequenos bloquinhos de código dentro de funções. Cada função tem uma responsabilidade. Aquela função só formata o texto. A outra função só remove o caractere. A outra função só faz o cálculo. Então, eu trabalho com várias funçõezinhas. Como que a gente cria essas funções, né? Então, até explicando que a ideia da função é ter um bloco de código reutilizável, tá? Vou dar uns pad enter aqui também, para a gente poder ver o que está acontecendo. Simples, ó, tem 2 formas de criar função. Você pode criar como function mesmo, é função regular que a gente chama. E aí você dá um nome para ela, ó, saudação. E você abre e fecha a chave, tá? Então, esse aqui é o formato regular de se criar função. O parênteses, ele é obrigatório nesse momento. E o parênteses, ele pode receber aqui dentro o que a gente chama de parâmetros, tá? Então, por exemplo, ó, imagina que essa saudação, ela só fala aqui, ó, boa noite. Por enquanto, né? Ela só fala boa noite. Eu criei a função. Nada acontece, ó. Nada aconteceu na tela. Eu vou até tirar esses outros comentários aqui. Esses outros consoles, só para vocês poderem ver tudo certinho aqui. Então, ó, saudação, nada acontece. Para eu invocar essa função, para eu chamar ela, depois que eu declarei ela, eu preciso chamar ela pelo nome, ó. Saudação. Parênteses, parênteses. Dessa forma, vocês vão ver aqui embaixo, ó, que ele aparece. Boa noite, né?
Então ele foi lá e ele conseguiu... Eita! Ele foi lá e ele conseguiu executar essa função. Ele escreveu boa noite ali. Tá, mas boa noite quem? Imagina que eu quero falar boa noite o nome da pessoa. Para isso, eu preciso passar um parâmetro. Eu não sei quem é a pessoa. Eu preciso que essa função ela seja apta a receber um valor e pegar esse valor e colocar na mensagem. Porque se eu vier aqui colocar boa noite, Thiago, só vai valer para mim. Se a pessoa chama João, não vai valer, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente, dentro dos parênteses, crie como se fosse uma variável local. Ela é criada só aqui, ela só existe aqui dentro. E, por exemplo, eu vou chamar aqui de nome. Beleza. Então, quando a função saudação for chamada, ela precisa receber um nome. O que acontece com esse nome? Ele aparece aqui na frente. Ó. Eu quero que ele apareça depois da palavra noite. Tá. Boa noite, undefined. Por que tá dando boa noite, undefined? Porque eu não passei nada, ó. Qual que é o nome? Eu não passei. Então eu preciso vir aqui e falar boa noite. Aí eu passo aqui, ó, Thiago. Aí ele funciona, tá? Então aqui dentro eu posso passar uma string, eu posso passar um objeto, eu posso passar uma variável, eu posso passar o que eu quiser. Mas a grande sacada é que agora, se eu quiser falar boa noite ali pro Diego, cara, eu jogo boa noite Diego aqui. Eu não mexo mais na função. Então o bloco responsável por dar a saudação, ele tá feito. O que muda essa dinamicidade de eu poder pegar de algum lugar ou receber de algum lugar o valor e exibir ele dentro da função, tá? Então o nome disso aqui, que está dentro do parênteses, é um parâmetro, tá? Ele aparece aqui, ó, parameter, beleza? Então na criação de uma função, o valorzinho barra variável colocada dentro dos parênteses é chamado de parâmetro e pode ser um ou vários. Então eu posso colocar aqui, ó, sobrenome. Como é que eu faço para passar o sobrenome, então? Primeiro eu preciso falar onde que ele vai aparecer, né? Eu vou dar um espacinho, porque senão ele vai ficar grudado. E aí eu venho aqui e coloco saudação, o primeiro parâmetro é Diego, o segundo parâmetro é Josimar, é o Diego Josimar esse aqui. E ele vai falar aqui, ó, boa noite, Diego Josimar, beleza? Então eu consigo passar quantos parâmetros eu quiser. Ah, mas o que vai acontecer se eu passar um parâmetro errado? Cara, JavaScript não tem frescura não, se você passar um 5 aqui, ó, ele vai concatenar os 5 aqui boa. Porque é a forma que eu fiz, né? Fazendo concatenação aqui na string, vai virar tudo string mesmo, tá? Isso aqui é uma função simples, é uma função sem retorno. Ela só executa o código e acabou, tá? Vão ter funções mais complexas que a gente vai ver, que vai ser a maior parte das situações onde você tem um retorno. Você cria a função, não necessariamente ela executa tudo dentro dela. Ela faz uma parte e retorna esse valor. E aí, pegando esse retorno, você faz o que você quiser. Mostra na tela, imprime na impressora, sei lá que fim que você quer dar para isso, tá? Mas essa função aqui, desse jeito, ela está exibindo o console log, tá? Tá, eu não quero exibir o console log, porque, sei lá, eu não quero necessariamente usar o console log. Eu posso querer usar uma outra função. Beleza? O que eu teria que fazer? Eu teria que tirar o console log daqui. Eu teria que dar o return, né? Então, aqui com o return, perceba que agora meio que parou de funcionar aqui. Ah, é porque eu parei de chamar a função? Não. Ó, se eu chamar ela, saudação, passar aqui, ó, Thiago, e o segundo parâmetro como Oliveira, ele aparece aqui por causa desse software, tá? Mas se eu fizer isso aqui no browser, não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu tô esperando. O que eu tenho que fazer com isso aqui? Tipo, o código não sabe o que eu tenho que fazer. Ah, eu tenho que exibir na tela. Então eu posso dar um console.log e aí eu executo ele aqui. Aí ele funciona 100%, tá? Por quê? Porque essa função não executou, ela processou, retornou. O que eu quero fazer com isso? Ah, quero guardar numa variável, quero exibir na tela. Não quero exibir, eu quero só guardar. Então eu posso vir aqui, ó, const saudação 2, né? Sei lá, nome 2 igual. Beleza, ó. Percebam que agora ele nem aparece mais. Por quê? Porque eu guardei agora o resultado. O retorno, ele devolve esse valor
esse valor cai aqui dentro e agora eu faço o que eu quiser com ele. Ah, quero exibir na tela. Beleza. Você vai lá e dá um console.log e você exibe o nome 2. E aí ele volta a funcionar aqui, tá? Então, essa é a diferença entre uma função com e sem retorno. Vou escrever, ó, função sem retorno basicamente executa algo, né? Executa e já mostra e já faz o que tem que ser feito. Função com retorno te dá liberdade para fazer o que quiser com o resultado devolvido da função. Posso usar numa conta, posso jogar na tela, posso fazer o que eu quiser, tá? Então são esses dois tipos que a gente tem. Falei bastante, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat agora. Dá para acessar as propriedades de um objeto por colchete também, já vi na documentação. Dá diferente. Dá, mas é diferente, tá? Objeto você vai acessar com ponto no JavaScript, tá? Você vai acessar array com colchete, objeto com ponto. Toma cuidado para não confundir outras linguagens, mas sim, tem outras formas de acessar as propriedades de objeto, mas o mais comum que você vai ver é com ponto final, tá? Se você tentar vir aqui e fazer isso, ó, já perguntaram, deixa eu explicar aqui, por exemplo, ó, console.log. O objeto como é que chama? Chama aluno1, né? Ele está aparecendo. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, eu quero acessar a propriedade chamada cargo, né? Cargo. Eu tenho que fazer ele entre aspas, tá vendo, ó? Então isso aqui, cara, confunde pra caramba. Você vai achar que é string, você não vai achar que é o nome da propriedade. Então, sim, funciona, mas talvez não seja a convenção mais comum. Mas, enfim, você que disse não está errado. Mas eu prefiro não ensinar isso aqui, porque você não vai precisar dessa forma. Vai precisar só numa situação bem específica, tá? Achei que ia colocar o e-comercial para concatenação. Dá para usar o mais aqui. Não vamos usar e-comercial, tá? Professor, o parâmetro não precisa ser definido? Não precisa ser definido. A gente só vai definir tipo de parâmetro quando for TypeScript, tá? JavaScript não tem tipagem. Eu não posso vir aqui e falar que isso aqui é do tipo number, tá? Eu não consigo fazer isso. Só com TypeScript que a gente consegue. Que aí é uma evolução do JavaScript que a Microsoft fez, tá? Aluno 1.nome, aluno 1.sobrenome. Dá certo, perfeito. O PK Manto falou assim que para testar isso aqui, ele usou o objeto, né? Então o que ele fez? Ele pegou o console.log e aí ele pegou o objeto, né? Aluno 1.nome, vírgula, aluno 2. É que eu não tenho o sobrenome, né? Mas vou pro cargo dele aqui, ó. Aí, beleza. Não chama aluno 2? Aluno 2 não, pô, aluno 1. Aí ele dá aqui, ó, Thiago Oliveira, analista de sistemas, né? Então, ele passou aqui os dois valores do objeto. Perfeito. Melhor que o meu exemplo. Show? Show, 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 show. Tá, esse aqui é o resumão, né? Falei que hoje era bastante coisa. Então, a gente vai partir desse pressuposto de que a gente tem o básico da linguagem aqui, que a gente tem as variáveis, que a gente tem os tipos, que a gente tem os objetos, que a gente tem os arrays, né? Os arrays aqui, as listas, os vetores, matrizes, não sei como é que vocês querem chamar, e as funções com ou sem retorno. Beleza? Ó, isso aqui é o básico do básico que a gente precisa saber. Vamos começar a aplicar isso aqui na página, porque agora a gente vai ver bastante coisa que dá para fazer. Eu vou esquecer um pouco isso aqui. Eu vou deixar salvo só para quem quer depois revisar e estudar. Eu vou deixar salvo aqui, tá? E eu vou começar a parte 2, que agora a gente vai mexer na página de fato. Então, a parte 2. A gente vai usar aí os próximos 30, 40 minutos para trabalhar nessa parte 2.
que nós queremos fazer aqui? A primeira coisa que a gente quer fazer é o seguinte. Eu tenho algumas coisas que eu quero fazer lá na minha página, tá? Eu quero começar a manipular isso aqui de fato. Eu quero pegar e, especificamente nessa parte aqui, ó, do vamos conversar, eu quero interagir com ela, eu quero mexer, eu quero dar dinamicidade aqui. Como eu falei mais cedo, se eu vier aqui, ó, tem um negócio que vocês não estão vendo porque ele está oculto, mas existe um formulário, tá vendo? E existe um formulário que tem uma classe no CSS escrito escondido. Não é nem oculto, é escondido. Eu sou muito criativo. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, escondido. E percebam que não tem nada aqui. Se eu tirar essa classe que eu criei, vai aparecer um formulário, ó. O que eu quero fazer? Aqui, ó, para quem não está vendo, eu estou falando disso aqui, ó. Então eu criei esse formulário no HTML e eu ocultei ele com essa classe escondido. O que essa classe tem? Ela tem um display, que eu já expliquei em outras aulas, mas vamos ver aqui, ó. Ó, escondido, display none, ou seja, não exibe nada. Ela oculta literalmente o elemento, ele não é criado ali. Ele tá no DOM, mas ele não tá visível para o usuário, tá? E o que eu quero fazer? Eu quero começar a trabalhar, eu quero pegar esses elementos, eu quero dar a capacidade do cara clicar no botãozinho e o formulário aparecer, eu quero clicar e o formulário sumir. Para isso, eu tenho que mexer no DOM. Para isso, eu preciso trabalhar na mentalidade mais básica do JavaScript, que é o seguinte: pega o elemento que você quer mexer primeiro, depois você altera o que você quiser alterar nele, e depois você fecha o ciclo, aí você, né, dá um finalmente ali para o que você quer fazer. Mas sempre começa pegando, identificando, selecionando os elementos que você quer. Como fazemos isso? Então, parte 2 que eu quero fazer, eu quero selecionar. Vou por pegar. Pegar. Pegar o quê? Os elementos do DOM. Quais elementos eu quero pegar? Quais elementos? Agora sim, lembrando, eu estou no VS Code, eu estou no script, o index está linkado com ele. Agora eu vou começar a usar ele de verdade. E eu quero pegar os elementos do DOM. Qual que é o primeiro? Cara, o primeiro mesmo que eu quero pegar é esse botão aqui, ó. Tá, como é que eu vou pegar esse cara? Putz, não sei. Ó, vou passar o mouse em cima dele. E eu tô vendo que ele é um botão e ele tem uma classe btn mensagem. Eu posso pegar por botão? Até posso. O problema é quando eu tenho vários, né? Nesse caso específico, ele tem uma classe btn mensagem. Eu posso pegar através dessa classe. Ah, mas e se essa classe for usada em mais de um lugar? Aí eu tenho um problema. Então, no meu caso aqui, bem simples, eu estou usando uma classe única para esse botão. Outra forma seria ter um ID, tá? Se esse botão tivesse uma propriedade ID aqui, eu poderia pegar ele através dessa propriedade. Mas como ele não tem, eu não vou criar. Eu vou usar o btn mensagem porque eu já verifiquei que ele não é usado em nenhum outro lugar, tá? Ok, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui e faz o seguinte, ó, const. O que é isso que eu quero pegar? Botão mensagem. Como é que eu faço para pegar? Onde que fica o DOM? Fica dentro do document. Tá, lá dentro, o que eu quero pegar? Cara, eu quero pegar um elemento. Existem duas formas básicas de pegar o elemento. A primeira é o query selector, que é a mais nova, vai. Ela não é nova, mas é a mais nova. E esse query selector, ele tem a capacidade ele me dá a capacidade de ir lá e falar, tá, eu quero pegar um elemento que ele tem a classe btn mensagem. Olha que doido. Então, dessa forma, é como se eu estivesse criando uma referência. Eu estou apontando para o elemento específico e ele está guardado dentro do botão da mensagem. Tanto é que se eu der um console log nele aqui, ó, eu não vou conseguir ver nessa tela do VS Code, eu vou ter que ir no navegador. Eu consigo vir no console e olha lá, ó, que legal. Qual é o conteúdo da variável? É o HTML. Ó que doideira. Então eu consigo ver exatamente que a minha variável agora ela aponta especificamente para o botão. E você vai fazer isso para tudo o que você precisar.
Quero alterar a cor do título. Pega o título. Quero criar um elemento que não existe aqui depois do header. Pega o header para você poder criar depois dele. Quero mudar alguma coisa. Pega o elemento que você quer mudar. E como é que faz para pegar o elemento? Document.querySelector. A outra forma seria document.getElement by class ou by ID, tá? Mas o Query Selector não tem erro, pode usar ele para tudo aí que não tem erro, tá? Vamos ver aqui se teve perguntas. Professor, existe encargo, taxa, autorização que são necessárias para subir um site à rede? Sim, você vai ter dois custos básicos, né? Você vai ter custo com domínio, é o www.seu nome, alguma coisa. Você pode pegar alguns gratuitos, tá? Tem uns que são .tk que você consegue pegar gratuito, mas se você tiver um .com, um .br, é pago. Você vai pagar R$ 40 por ano. E o serviço de hospedagem também. Se você for fazer um site simples, só teste e tal, você pode subir num gratuito. Senão você vai ter custo, tá? Eu ainda vou. Na próxima aula, provavelmente é gravada, eu vou colocar alguma coisa sobre isso, tá? Seria padrão para todos os sites ou é relativo conforme o contexto? Cara, não entendi. Seria padrão? Acho que é dos custos que você está perguntando, né? Mas não, muda de acordo com a aplicação, a quantidade de pessoas que vai acessar. Então, assim, tudo muda. Site básico, que é isso que a gente está fazendo, cara, qualquer VPS, qualquer serviço aí de hospedagem baratinho de R$ 20 por mês, ele vai suprir bem. Mas, em geral, todos eles são pagos. Geradores de site do tipo Wix, essas outras coisas, não é pra gente, cara. A gente está aprendendo a desenvolver. O Wix é para quem não sabe desenvolver e quer usar aquele negócio lá. Nós não usamos o Wix. Não consegui achar o botão no console. Boa. Cara, tem que ver se você tem no código, né? Se você pegou o meu código de hoje, ele tá aqui, ó. Meu Deus, cadê o botão socorro? Aqui, ó. Ele tá aqui. Se for o código da aula passada, não tem. Porque eu comentei no começo da aula que eu adicionei esse formulário. Ele tá bem no finalzinho e ele tá aqui. Então pega o código de hoje, que o código de hoje da aula 4, vamos confirmar se eu não sou louco, né? Lá no final, ele tem, ó, aqui, mensagem. Não, pera. Ué. Ah, tá aqui em cima. Nossa, eu tô viajando, ó. Tá aqui em cima. Button class btn mensagem, tá? Então ele tá assim lá no código. Continuamos. Beleza. Fiz uma pergunta anterior a essa. Cara, coloca de novo aí pra mim, por favor, que eu vejo qual que é. Ou se o Emerson quiser pegar ela e colocar, eu olho. Existe encargos. Eu respondi. Existe? Sim, existe. Existe o custo de domínio e o custo de hospedagem. Eu respondi. Sim, você tem custo, tá? É que tá bem longe ainda do que a gente tá vendo, por isso que não falei sobre isso ainda. Mas vou falar. Voltando. Cara, peguei, dei um console log, eu já entendi que eu consegui pegar. O que mais que eu preciso pegar? Eu preciso pegar um monte de coisa. Eu preciso pegar o formulário. Então, eu vou formulário. Isso aqui é a variável, nome que eu quiser, né? Eu quero pegar o formulário inteiro agora. Como é que eu faço para pegar ele? Cara, não sei. Eu vou ter que olhar qual que é o nome do formulário, né? Então, eu vou vir aqui. Pior que ele tá oculto agora, né? O certo é olhar no código lá, né? Vamos olhar aqui que é mais rápido. Nome do nosso formulário, ó, form class formulário contato. Escondido é outra classe, né? Tem nada a ver. Formulário contato representa o meu form. Quero pegar ele também. Documente. Cuidado para não escrever documento aqui, que senão não vai funcionar, hein? Ponto query selector, aspas, pontinho. Por quê? Porque é classe. Se você não colocar, não vai funcionar. Então, esse pontinho está sendo utilizado por quê? Porque estamos pegando os elementos através de suas classes. Códigos antigos, vocês vão ver de referência que é muito comum você ficar usando IDs, tá? No nosso caso, a gente está fazendo o mais atualizado, você vai poder pegar pela classe sem problema, tá? Beleza. Além disso, o que mais que eu quero pegar? Eu quero pegar o input do nome e o input do feedback também, que são dois inputs que estão aqui, ó. Nome e
Eu não tenho feedback, tem. O feedback tá aqui embaixo, ó. Que é onde que vai aparecer se o cara de fato enviou, se ele conseguiu preencher os dados ou não, tá? Eu vou fazer só com um para dar tempo, né? Então eu vou pegar só o nome, que é o input nome, e vou pegar esse feedback aqui também. Então const input nome igual, e aí você copia basicamente isso aqui. E você, opa, fecha. Como é que chama lá? Input tracinho nome. E o último cara que a gente quer é o const feedback igual. E aí a gente coloca. Opa, faltou o ponto aqui, hein? Senão não ia funcionar. Ponto feedback, que é o nome do elemento lá no HTML que eu criei e que tem a classe feedback, tá? Então, esses são os 4 elementos que eu precisava para poder trabalhar. O que eu quero fazer agora, galera? Quero clicar no botão e quando eu clicar no botão, eu quero pegar essa ação. Eu quero saber que eu cliquei. Ó. Hoje eu não sei. Eu não consigo. Como é que eu faço isso? Para fazer isso, a gente vai trabalhar com o conceito de evento. O evento que a gente quer é o clique. Tá? Então, grande parte dos elementos, como é o caso dos botões, dos inputs, dos formulários, eles têm o evento. Um dos eventos é o clique, outro evento é o de digitar, outro evento é quando você clica e segura o botão, outro evento é quando você solta o botão. Eu quero pegar o clique simples. Existem algumas formas de fazer isso. Qual que é a mais moderna, a mais comum que a gente tem hoje? É fazer o Event Listener. O que é isso? Você vai lá, pega o elemento. Que elemento? Bom, eu quero o botão. O que eu quero que aconteça no botão? Eu quero pegar o clique dele. Então eu adiciono uma escuta nesse botão e fico esperando até que alguém clique nele. Quando alguém clica, eu disparo uma ação. Tá? Então é por isso que chama ADD Event Listener. Então é uma escuta de evento. Como que faz isso, né? Para tentar não complicar. É o elemento que você quer. No caso, é o botão mensagem. Ponto. ADD Event Listener. Certo? Aí no ADD Event Listener, eu preciso passar a primeira coisa, qual que é o evento? Cara, é o evento de clique. Esse evento tem que estar entre aspas. Beleza. A segunda coisa é o que vai acontecer. Bom, quando eu clicar, eu quero que chame uma função. Essa função pode ser uma função anônima ou pode ser uma arrow function. Função anônima ninguém vai ver hoje em dia, mas é assim, ó, function, abre chave, fecha chave, tá? E aí você faz o que você quiser aqui dentro. Dificilmente você vai criar dessa forma. Como é que você cria hoje em dia? Você cria uma função anônima também, mas em arrow function, né? Então você cria ela assim, tá? Então, ao invés de escrever a palavrinha function e por parênteses, você põe só o parênteses e põe uma setinha, igual maior, e é uma arrow function. Tem diferença entre as duas, tá? Tem diferença de escopo, tem diferença do objeto this, mas para a maior parte do cenário você vai poder usar arrow function, que não tem problema. Como é que a gente sabe que está funcionando? Cara, debug é console log. Vai lá, console.log. Meu Deus, está funcionando. Isso aqui é o melhor debug do mundo. Então, repetindo, peguei o botão, adicionei um evento de escuta nele, no clique do botão e falei, quando esse botão for clicado, eu quero que seja executado esse comando aqui, ó, um console log. Vamos ver se funcionou? Ó, vou atualizar tudo. Não tem nada. Tô no console, hein? Cliquei, ó, meu Deus, está funcionando. Opa, perfeito. Então já conseguimos pegar o elemento, adicionar um evento de clique nele. Tá, o que eu quero que aconteça agora? Cara, eu quero que, basicamente, ele troque aquela classe escondido e fazendo o que a gente chama de toggle, né? De troca mesmo. Se tiver escondido, mostra. Se estiver mostrando, esconde. Então eu quero brincar com isso aí, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat aqui, porque é bastante coisa, né? Vou ter que rever a aula, segui o arquivo. Apaguei todo o arquivo. Eita, cara. Aí é duro. Eu ainda uso muito função anônima. Função anônima sim, você vai usar, né? Função regular é menos usada hoje em dia, mas
funciona. Foi mal o meu delay aqui, mas eu voltei e vi. Muito obrigado. Beleza, 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 beleza. Vai fazendo pergunta aí, galera. Bom, vocês entenderam se ninguém colocou nada aí. Ok. O que eu quero fazer agora? Quero fazer esse esquema que eu comentei para vocês. Eu quero trabalhar com o Toggle. Para trabalhar com o Toggle é relativamente simples, porque eu já mostrei o que eu quero fazer. Eu mostrei que eu quero só mexer nessa variável escondida, ó. Se eu tirar ela, o formulário aparece. Se eu devolver ela, o formulário... Cadê o formulário? Se eu devolver ela, o formulário some. É isso que eu quero fazer, tá? Nível código, né? Então vamos lá. Aqui dentro do console, eu vou deixar o console aqui como debug, depois eu tiro ele. O que eu vou fazer, então? Eu poderia fazer um if, eu poderia fazer N coisas aqui, mas o JavaScript já tem uma função que representa esse toggle. Como é que funciona? Eu pego o formulário, lembrando, o formulário eu já peguei aqui em cima. Eu dou um class list nele, ele pega todas as classes daquele elemento. Certo? E aí eu uso o toggle, ó, ele já existe um método toggle aqui que inverte. O que ele faz aqui, então? Ele dá, eu quero que ele pegue a classe escondido e quando eu clicar, eu quero que ele inverta. Olha lá, ó, o toggle, ele basicamente remove um token que exista de uma lista e retorna falso. Se aquela palavra, aquele token não existir, ele é adicionado. Resumindo, cara, tem escondido lá, a classe existe? Ele remove. Não tem a classe? Ele adiciona. Vamos ver se pronuncia. Só de eu fazer isso, ó. Apaguei. Apaguei, atualizei. Não, a classe tá aqui, né? Ó, vou clicar. O formulário apareceu. Meu Deus, tá funcionando. A classe agora não existe. Vou clicar de novo. Ó, aí ele remove. Beleza? Então a gente fez o Toggle há muitos anos atrás. Ia ser uma tortura fazer isso, porque eu ia ter que pegar. Ó, if, o class list é igual a escondido, então põe aspas, aspas. Se não, põe o escondido. Então eu teria que fazer o add, remove. O Toggle hoje já poupa o meu trabalho. Já faz isso, tá? Segunda coisa que eu quero fazer, trocar a mensagem. Então, se eu estou enviando a mensagem, eu quero trocar isso aqui para cancelar. Como é que eu faço? Vou usar um if aqui agora, hein? Posso usar uma condicional. Me falem se vocês já usaram if alguma vez aí na vida, senão eu explico aqui, ó. Mas eu vou fazer um if. Eu vou pegar o formulário .classlist e eu vou usar um método de comparação, que é o contains. Ele verifica, ele valida, é como se fosse um igual. Ele valida, meu, aqui dentro existe uma classe chamada escondido? Será que existe essa classe chamada escondido? Ou seja, se tem escondido, quer dizer que o formulário não está aparecendo. Então, qual que é a mensagem do botão? A mensagem do botão, ó, text content, ela deve ser a que já está lá hoje, né? Que é enviar mensagem. Olha a lógica. Ó, vou atualizar. A classe escondida existe? Sim, ela existe. Qual que é o texto do botão? Enviar. Quando eu clicar e o formulário ele aparecer, qual que é o texto que tem que aparecer aqui? O que vocês acham? O que vocês acham? Então eu quero fazer com que o usuário saiba se ele está enviando ou não. Então eu cliquei em enviar mensagem e apareceu o formulário. O que vocês sugerem que esteja aparecido? Cancelar mensagem, diz o JG. Pode ser. Então, ó, tá escondido? A classe escondido tá lá? O texto é o padrão, é o que tá lá mesmo, é enviar mensagem. A partir do momento que não está, eu já reexplico o else, tá? O que eu quero? Eu quero o botão mensagem.textContent igual, vou seguir a sugestão, cancelar envio, cancelar mensagem, cancelar envio. JavaScript pode ou não colocar ponto e vírgula. Eu costumo colocar porque, para mim, pelo menos, é mais fácil de eu entender que a linha fechou, tá? O if não tem ponto e vírgula, tá? If e else, ó, estruturas não utilizam ponto e vírgula. As outras linhas, vocês podem perceber que eu nem comentei, mas eu usei, né? Mas, de novo, se você retirar, funciona normal também.
Show? Eu vou explicar o if. Vamos ver se funcionou. Ó, vamos prestar atenção. Cliquei, o texto virou cancelar e o formulário está aqui. Cancelei, o texto voltou, enviar mensagem. Então, temos o toggle funcionando. Como que foi feito isso? Foi feito isso com a tal da condicional, é o if-else. É uma estrutura de decisão. Quem já mexeu com Excel e usou a função se, é exatamente o que é isso aqui. Como é que ele funciona? O if, literalmente se em português, não é C de cebola, é S, é SE. Se o teste lógico qualquer, qual é o teste lógico? Cara, se lá no formulário, o elemento, o formulário contato, tiver dentro das classes dele, com T, né, tiver uma classezinha chamada escondido, então, teste lógico. Se tiver a classe, o que eu quero que aconteça? Eu quero que o botão tenha o texto alterado para enviar mensagem. Se não, o que é se não? É o contrário. Se não tiver o escondido, ou seja, se não tiver qualquer outra coisa. O que eu quero que aconteça? Que o título, o texto do botão seja alterado para cancelar envio. Tá? Então, é uma condicional das mais tradicionais, if, else e else if depois, caso você tenha mais do que 2 testes, tá? E aí você tem esse resultado. É a estrutura mais importante de lógica que vocês devem aprender, vocês já devem ter visto em algum lugar, tá? Mas if e else. Daria para fazer isso aqui com ternário também, mas eu não sei se eu quero deixar isso aqui mais difícil do que já tá, né? Vocês já ouviram falar em ternário? Ainda tem a mensagem enviada, né? Eu não enviei ela ainda, vai ter ela. Vocês já ouviram falar em ternário? Sim, diz o Lopes. Mas o Lopes é gênio ou todo mundo? Já. Ah, então vocês são bons, pô. Esse eu nunca ouvi, tá? Eu vou falar aqui. Cara, não funcionou. Ela tá aqui, ó, no index. Olha, nessa parte aqui, quem perguntou, que eu não vi quem que foi aí, mas quem perguntou do código. Cara, onde que tá a classe escondida? Ela tá bem aqui, ó, linha 81, mais ou menos, do HTML. Tá bem aqui no finalzinho, ó. Eu coloquei essa classe escondido aqui para representar o display none, né? Ou seja, o formulário não vem na tela, ele vem escondido, tá? Então ela tá aqui. Cara, o Yuri falou assim: a estrutura if-else depende da avaliação de uma condição para decidir qual bloco de código será executado, certo? Certo. A estrutura if-else, o if em geral, é uma condicional, ela existe em todas as linguagens, e ele serve quando você tem 2 ou mais cenários. Então, desde do básico, eu quero falar bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que eu sei que é bom dia? Ah, porque a hora é maior do que 6 da manhã e menor do que meio-dia. A partir do meio-dia até as 6 da tarde é boa tarde. Depois das 6 da tarde até as 5, sei lá qual hora que vocês consideram, mas enfim. Depois das 6 da tarde até meia-noite é boa noite. Como é que você controla isso? Com if, tá? If else. Aí o cenário meu aqui, ou o botão tem o texto enviar, ou ele tem o texto cancelar. Como é que você controla isso? Com if. Então, sempre que você tiver uma situação onde você tem que controlar alguma coisa, aluno está aprovado ou reprovado. É if, tá? A outra forma de fazer, galera, seria com ternário. Isso aqui seria alterado para uma linha só. É como se fosse um if de uma linha. Só que aí a gente faria com expressão isso aqui. Acho que eu nem vou entrar nesse mérito aqui, não. Não vale a pena. Não vale a pena, mas é uma outra forma de fazer isso seria com ternário mesmo. Então a gente, ao invés de ter essas várias linhas, teria uma linha só e tudo na frente, tá? Mas eu falo depois sobre isso aqui. Vamos lá, que eu ainda tenho outras coisas para falar. A gente fez a primeira parte, a primeira responsabilidade era só alterar o texto, tá pronta. Eu vou criar outra função agora, porque eu quero fazer o quê? Eu quero controlar o envio do formulário. Eu quero saber que o cara clicou em enviar. Porque na hora que ele vem aqui, ó, tem um enviar, tá vendo?
Então eu quero saber se ele clicou aqui. Como é que eu sei que ele clicou ali? Ué, eu preciso identificar, eu preciso pegar o event listener, eu preciso pegar alguma coisa, tá? O professor tá colocando que já tá liberada a enquete, quem quiser ir falando sobre a aula, tá no chat, para vocês darem a opinião, mas vamos continuar aqui. Então, o que eu quero controlar agora? Eu quero controlar o envio do formulário, o cara preencheu o formulário, tá? Como é que eu faço isso? Mesmo esquema, eu vou criar uma função, e aqui é muito importante que vocês não se percam nas chaves, ó. Olha só que loucura, isso aqui, ó, era uma função inteira, ó. Então, é fora dela, acabou ela. Agora eu posso criar uma função igual eu estava fazendo, mas eu vou fazer direto igual eu mostrei para vocês. Eu vou pegar o formulário, eu vou adicionar outro evento nele agora, só que esse evento é diferente, olha que loucura. Eu quero saber se ele foi enviado. Eu não quero saber se o cara clicou no botão. Eu quero pegar o formulário inteiro e eu quero saber se ele foi enviado. Como é que eu sei que um formulário é enviado? Quando eu olho nele, sempre que tiver um botão dentro de um formulário, ele dispara essa ação de submit. Isso é padrão do HTML, tá? Se você tem um formulário e você tem um botão ali do tipo submit, isso quer dizer que o formulário está sendo enviado. Enviado para onde? Sei lá, para um site, para outra página, para o servidor seu, para o back-end. Ele está disparando uma ação interna, tá? Não sei o que ele vai fazer com os dados que eu quero preencher aqui. Eu quero pegar esse submit, eu quero pegar o envio do formulário. Aqui, olha só esse comportamento dele, que curioso. Ó. Se eu vier aqui e clicar em enviar, percebam que a tela vai piscar. E ele volta lá para cima. Por quê? Porque ele fez o envio do formulário, o submit. Esse é o comportamento padrão. A tela, ela é enviada. E lá em cima na URL, muda também, aparece uns caracteres a mais. Então, quando eu envio, ó, a tela pisca e vai aparecer uma interrogaçãozinha e alguns valores lá. Cara, eu não quero esse comportamento e eu quero pegar o que o cara digitou aqui, né? Vamos fazer isso aí, então. Eu fui lá. Qual que é o evento que eu quero? Não é clique, é submit. Tá? Então, é outro evento. Beleza. O que eu quero fazer aqui dentro? Bom, quero, primeira coisa, tirar esse comportamento. Eu não quero que a tela atualize dessa forma aí, tá? Para fazer isso, eu consigo pegar o evento inteiro e manipular ele. Isso que é o legal do JavaScript. Eu consigo pegar o evento aqui, ó. Isso aqui é uma variável, tá? Eu tô criando ela, posso chamar do que eu quiser aqui, eu tô chamando de event. E aí, existe um cara que é o prevent default. Isso aqui, literalmente, ele previne o comportamento padrão do submit. Meu Deus, não tô entendendo nada. Olha só. Cliquei, enviei o form. Lembra que até agora ele atualizava a tela. Agora, ó, quando eu vier aqui clicar, percebam que vai aparecer o console aqui, mas a tela não vai piscar. Ó, cliquei, enviei o form. Então eu alterei o comportamento padrão porque eu quero deixar a experiência muito melhor. Eu não quero que o cara fique com a tela rolando, eu quero só que funcione. E aí eu posso ir clicando, ele vai disparando os vários eventos aqui, tá? Porque eu ainda não fiz nada ali dentro, né? Mas eu já sei que eu estou conseguindo pegar e rastrear direitinho o clique do formulário. Beleza. O que eu faço aqui dentro agora? Bom, aqui eu vou pegar só o nome, tá? Porque o nosso tempo, senão não vai dar. Mas eu vou pegar ó, const nome igual. Lembra que lá em cima eu já tinha pegado o input nome, que é a caixinha de texto que aparece aqui. Então eu vou pegar só ele, ó. Const nome é igual a input nome ponto. Aí eu posso pegar o que eu vou pegar do input? Eu quero pegar o valor. Opa, não é isso aqui não. Ponto value. Então aqui, que louco. Input nome ponto, input nome ponto value. Ele não deixa eu pegar? Input nome ponto value. Isso. Então eu consigo pegar o valor digitado dentro do campo de texto. Vamos ver se está certo, porque, né? Vai que eu escrevi alguma coisa errada aqui. E eu dei um console log nesse nome, né? Então, ó, vamos lá. Cliquei.
Qual que é o nome? John Connor. Cliquei em enviar, apareceu o nome. Olha que da hora. Então eu estou manipulando num nível agora de controlar, de quebrar as ações e eu consigo pegar o que foi digitado na tela. Beleza, peguei. O que eu quero fazer com isso? Eu quero jogar lá naquele campo de feedback. Então, ó, feedback .inner.html. E aqui eu posso jogar direto se eu quiser, tá? Ou eu posso fazer um negócio mais bonitinho. Eu posso criar alguma coisa ali, posso criar um elemento, alguma coisa. Eu acho que eu tenho esse elemento criado aqui. Eu usaria um negócio chamado template literal. Você usa crase, tá? E aí você pode vir aqui dentro e colocar um blocão de HTML. Só para não ficar digitando na tela, eu acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu pegar ele. Ó, é esse bloquinho aqui. Vai tendo código para vocês, eu só não quero perder tempo digitando. Então, olha só, eu vou explicar ele aqui. Lembra que a concatenação que eu expliquei mais cedo é aspas dupla usando mais. Funciona, é super legal. Só que quando eu quero, dentro do JavaScript, criar um blocão de HTML, eu posso usar o chamado template literals. O que é isso? Em vez de usar aspas dupla, você usa uma crase. O nome disso aqui é backtick. E aí você consegue passar uma div, um elemento inteiro, ó, e aí aqui ele volta a usar aspas dupla, como se fosse normal. Mas como é que ele sabe o que é variável? Porque ele tem um cifrão e uma chave, ó. Então, percebam que fica bem destacado. Eu sei que o que ele vai jogar lá é um spam escrito mensagem enviada com sucesso e o nome da pessoa. E ele vai ter um botãozinho escrito feedback com um xizinho, tá? Fechar feedback. Então, olha que interessante isso aqui, é um blocão de HTML enfiado dentro de uma variável aqui, basicamente. O que tem de relevante aqui? Tem a variável. O nome disso aqui, em outras linguagens, é interpolação. Eu estou misturando texto no meio de variável. Se eu fizer isso aqui, ó, não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso falar que isso aqui é uma variável. Como que eu falo? Eu pego ela, chave, desculpa, cifrão, chave e chave. Pronto, agora eu consegui acessar a variável. Que variável? É essa que eu criei aqui em cima, tá? Beleza. Eu vou fazer o fechar no final aqui, né? Não vou fazer ele aqui agora. Acho que só para fechar mesmo essa parte, talvez resetar o formulário, né? Tipo, eu enviei, eu quero apagar os dados. Porque o padrão é que ele não faça, ó. Vou mostrar o comportamento padrão do jeito que tá aqui, ó. Eu tô lá, vou clicar. Qual que é o nome? Professor Emerson. Cliquei em enviar. Ó, mensagem enviada com sucesso, professor Emerson. Só que o professor Emerson tá escrito aqui ainda, né? Se eu quiser, se eu quiser não, né? O comportamento padrão que a gente mais vê é enviou, limpa o formulário. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e resetar ele. Formulário ponto reset. Meu autocomplete aqui não tá deixando eu escrever as coisas hoje. Reset. Aí. Pronto. Isso aqui já vai limpar o formulário para mim. Então eu posso vir aqui. Vamos testar de novo. Ó, enviar mensagem. Tiago. Enviei. E apareceu uma mensagem bonitinha. Enviado, Tiago. E o nome foi limpo. Olha que doideira. Eu tinha pensado na gente fazer o xizinho aqui, ó, para ele ser fechado, né? Eu clico aqui, isso aqui fecha. Eu teria que adicionar um outro event listener para apagar esse conteúdo aqui de dentro. Isso aqui ficou verde, por quê? Porque eu criei dessa forma, ó. Eu criei um feedback sucesso com spam dentro e com xizinho. Esse feedback sucesso é o que dá a cor. Se eu olhar lá no CSS, ó, é ele que coloca o verde, a borda, o tamanho, o espaçamento e tudo mais. Então, tudo que a gente vai fazer mistura HTML, CSS e JavaScript, tá? Tudo mistura. E aí, a última coisa mesmo que eu faria, mas que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, eu vou até deixar o comentário aqui na onde que deveria ser feito, seria aqui, ó, pegar o botão de fechar, que é esse cara aqui. Então,
const botão fechar igual a document.querySelector, fechar botão, adicionar um evento de clique nele, adicionar evento de clique, e no final, fazer esse inner HTML eu não expliquei, né? O inner explica na outra, não expliquei. O inner HTML ele é um método que ele basicamente permite a gente escrever dentro de outro elemento, substituir o conteúdo dele. Então, quando eu jogo qualquer elemento .inner HTML, eu consigo escrever nele. Então, eu consigo falar que ele vai ser limpo, ou seja, ele vai sumir. Tá? Então, o que vai acontecer quando eu clicar no xizinho é que o elemento vai ser apagado, ou seja, tudo isso aqui vai ser removido, logo ele não existe mais, logo ele não aparece na tela. Então, seriam 3 linhas. Cria a variável, cria o event listener e dá o inner HTML igual a aspas, aspas. Eu usei inner HTML aqui, ó, para escrever, tá? Mas eu posso pegar qualquer elemento, um parágrafo, um H, alguma coisa, e jogar um inner HTML nele. Inclusive, esses aqui, sabe? Se eu quiser manipular em algum momento aqui, alterar isso, eu consigo pegar, ver qual que é esse elemento, pegar com query selector e dar um ponto inner HTML e substituir ele. Tá? E dessa forma, a gente consegue chegar no que eu queria chegar, que é isso aqui. A gente viu o DOM, a gente viu os elementos, a gente viu o query selector, eu mostrei o toggle, eu mostrei event listener, evento de clique do botão, exibimos e ocultamos, mexemos com formulário, mexemos com submit, vimos o prevent default, que faz com que o comportamento padrão não seja seguido, pegamos um valor do input, exibimos o feedback na tela, eu usei o inner.html para alterar o texto, usei o template literals, que é aquela crase, e eu só não removi o elemento, que é a última coisa ali, mas depois eu subo o código. Mas é legal vocês testarem antes, tá? Pessoal, aí chegamos aqui em 10:12, passamos 2 minutos aí, mas eu acho que eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer. Vou olhar o chat, se vocês colocaram dúvidas, tá? Mas é bem importante que vocês tentem fazer para vocês terem dúvidas. Vocês têm que ter dúvida, porque é muita coisa, tá? Isso aqui é muita coisa. Professor, se quiser tirar o meu código da tela, eu vou ler o chat aqui agora. 2 minutinhos, tá? Vamos lá, e eu vou respondendo se teve dúvidas. Cancelar mensagem, cancelar envio, beleza? Beleza. Oxe, professor, meu não deu certo. Onde está a classe? Eu já tinha respondido. Ué. Professor, como eu vejo a relação de listener disponíveis? Excelente pergunta. O SGI Tech. Como é que você faz para ver? Eu pus nas referências lá nos slides o MDN, o site do MDN. Então, a forma de você ver isso, a melhor forma de você ver isso é indo no Google e colocando JavaScript MDN. Porque aí você vai conseguir ver a lista de eventos disponíveis, tá? Direto no código é muita coisa, você não vai conseguir listar. Então, assim, eu começaria vendo isso. Pô, quais os eventos existem em um botão? Né? Quais listeners eu posso colocar ali dentro? Se o seu editor tiver configuradinho, dentro da aspas onde eu coloquei clique, se você apertar Ctrl espaço, ele aparece a lista também. Mas eu não sei se o seu VS Code está configurado certinho para aparecer, tá? Mas aí é só você buscar ali no MDN mesmo que você consegue ver tudo. Vou liberar o código agora, daqui 2 minutos, ó, JG. Só terminar aqui eu já comito. W3C, o Diego falou, também podemos ver pelo W3C. Os caras já colocaram a parte do fechar. Isso, muito bem, é isso aí. Já colocou, né? Pra você fazer. Bom demais. O reset vale pro e-mail ali ou tem que fazer cada um? Ele vale para tudo. O reset, ele vale pro formulário. É uma pergunta muito boa. Percebam que o reset não tá mais na tela, mas o reset eu dei no form, não no botão, não no input. Então ele reseta tudo. Tudo que tiver dentro do formulário ele é resetado. Desde que a gente tenha essa estrutura certinha, né? De ter o formulário, os inputs dentro de um formulário e o botão ali dentro. Dá para criar de outras formas. Esse é o mundo ideal, tá? Eu não aprofundei em formulário, já trouxe o formulário pronto. Mas se tiver formulário, você tem ele em forma.
você consegue lidar com ele por inteiro, beleza? É isso, gente. Obrigado. Valeu demais. Vou passar para o professor Emerson aí agora. Quem puder responder o questionário já tinha sido passado mais cedo. É bem importante para a gente. Quem tiver dúvida, pois se ela quiser procurar alguma coisa, estou disponível. E aí, professor? É isso aí, professor. Então, pessoal, só relembrando, né, o professor vai colocar o código lá no Git, vocês acessem. Outra coisa, aviso importante, semana que vem nós não temos aula ao vivo. A aula será gravada, né? O professor Tiago vai disponibilizar, eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês acessem do mesmo jeito, a partir das 20h40, ele já estará rodando lá, tá ok? Vai estar sob demanda, vocês fiquem à vontade e tirem dúvidas, mandem para mim com o mediador, né? Qualquer coisa eu passo para o professor Tiago e a gente vai tirando as dúvidas, tá ok? Isso aí, professor. Valeu demais, professor. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Semana que vem a gente não se vê, mas vai ter vídeo aí. Com certeza. Até mais. Falou, galera. Abração. Até a próxima.